Ele te chamou pra quê? Pra roubar? Foi. E tu foi. Como é que um cara te chama pra roubar e você vai? Você se mete com um cara que te chama pra roubar, você vai. Garanto que teu pai te educou com muita dificuldade, não foi pra você ser ladrão. Imagine um jovem no banco dos réus, pego em flagrante por roubo. A sala do tribunal está tensa. Todos aguardam sua sentença. A juíza, conhecida por sua firmeza, se prepara para proferir seu veredito. O que se segue são cenas fortes e inesperadas, que vão muito além da simples condenação. Agora, quantos anos você tem? 17. Eu queria que você olhasse pro teu pai. Olha pro teu pai, que tá normal pra você, tá bacana, teu pai ficar assim? Um olhar implacável da juíza, a reação do jovem e o clima carregado de tensão e emoções profundas. Você saiu dirigindo a bicicleta que acabou de ser roubada, é isso? Ele me ameaçou praticamente. Ele manda em você? Você deve alguma coisa a ele? Não. Então, como é que ele manda e você obedece? É teu pai, ele? Luciana Fiara, a infame e icônica juíza brasileira, está agora com um caso de roubo em suas mãos. Na audiência em questão estavam os promotores, um advogado de defesa, o réu e seu pai, que estava visivelmente envergonhado da situação em que seu filho se meteu. A juíza começa sua audiência lendo o processo para o réu e perguntando ao mesmo se os fatos descritos nos autos do processo seriam verídicos. Você e Alex teriam abordado a lesada enquanto ela pedalava a bicicleta e Alex anunciou o assalto dizendo perdeu, perdeu, subtraindo em seguida a bicicleta que passou a ser conduzida por você. Policiais militares em patrulhamento te abordaram e o terceiro, que estava em atitude suspeita, tendo este último se evadido do local antes que a vítima chegasse ao local de abordagem. E a vítima reconheceu você como um dos autores do ilícito. Boa tarde. É verdade isso? O jovem confirma os fatos, porém nega alguns detalhes e começa a se explicar para a juíza. Diz que na verdade estava indo se encontrar com sua namorada, até que seu comparsa, um tal de Alex, que seria um amigo antigo e teria morado próximo ao réu, o chamou para conversar. O jovem começa a dizer que foi influenciado por Alex para cometer o crime em questão, dizendo que seu amigo simplesmente teria o chamado para fazer o assalto, e ele, sem nem pensar duas vezes, aceitou. Tava indo encontrar minha namorada, quando eu encontrei ele nesse lugar aí, ele já morou lá onde eu moro já. Esse Alex, Esse Alex. ele já morou onde você mora? E onde você mora? Eu moro na Vila Kennedy, ele tá morando mais pra lá agora. Ele que se mudou? Sim. E aí? Aí eu encontrei ele nesse lugar e aí ele foi me chamou pra fazer isso. Fiquei até meio assim, mas ele falou, bora logo. Aí eu fui. Repare bem na cara da juíza no momento em que o jovem termina de explicar o motivo que lhe fez roubar. Podemos ver que Luciana está completamente incomodada com o fato dele ter sido influenciado de maneira tão fácil por um amigo, entre aspas. O réu até tenta dizer que o motivo pelo qual teria aceitado tão facilmente seria porque seu amigo teria citado algo sobre facções no meio da conversa. Talvez tenha o ameaçado ou dizendo que fazia parte de alguma facção. E o crime não lhe traria nenhum problema. E aqui vemos um clássico exemplo de pessoas que não são amigos de verdade, pois quem é verdadeiramente seu amigo não te influenciaria a praticar atos que irão te prejudicar no futuro. Ele te chamou pra quê? Pra roubar? Foi. E tu foi. Tá gostando? Não. Como é que um cara te chama pra roubar e você vai? Não, é que com esse negócio de facção aí, ele tava mandando mais pra lá, outra coisa. A juíza já está visivelmente indignada. Começa a questionar o jovem, lhe perguntando se ele tem facção. E depois do jovem nem sequer saber explicar o porquê citou facção na sua defesa, Luciana lhe dá um belo sermão, nos fazendo refletir a fundo sobre as pessoas que deixamos entrar em nossas vidas. Você tem facção? Não. Então o que tem a ver facção aqui com a nossa conversa? Não, foi isso que ele falou pra mim. E você, o que você tem a ver com facção? Nada a ver. Então você se mete com um cara que chama pra roubar, você vai. Garanto que teu pai te educou com muita dificuldade, não foi pra você ser ladrão. O pai do jovem está aparentemente muito envergonhado com toda essa situação. A juíza o cita dizendo que provavelmente seu pai não teria criado o jovem para ser ladrão. Ainda diz que o jovem estaria bancando o ladrão e isso traria vergonha para sua família. E você tá bancando um ladrão? Você não tem direito de roubar a bicicleta de ninguém. Sim, senhora. Nem bicicleta, nem nada de ninguém. E aí ele deu um tapa no peito da vítima, é isso? Acho que foi. Acha que foi ou tu tava lá e viu? Como é que foi? Não, foi na hora do nervoso, ele puxou. O réu continua insistindo em jogar a culpa em seu comparsa, se fazendo de coitado e tentando sempre tirar o máximo a responsabilidade de seus ombros. Uma clássica tentativa de parecer inocente, mas a juíza não cai nessa.
ela continua implacável em seus discursos, fazendo o jovem perder completamente sua defesa, por não ter mais como argumentar contra ela. E você saiu dirigindo a bicicleta que acabou de ser roubada, é isso? Ele me ameaçou praticamente. Ele manda em você? Você deve alguma coisa a ele? Não. Então, como é que ele manda e você obedece? É teu pai ele? Se fosse teu pai, ele não mandava você roubar. Ela não esconde sua revolta, dizendo ao jovem que ele tem saúde, é um rapaz que tem família, não precisaria praticar esse tipo de ato, que pode trabalhar honestamente e não depender do crime para conseguir seu dinheiro. Porém, sabemos que a realidade de muitos jovens da periferia brasileira é essa. Escolhem o caminho do dinheiro fácil, muitas vezes o mundo do crime é atrativo para eles. Entretanto, as consequências dessa vida não são nada agradáveis. Quer dizer, eu fico espantada, porque é um menino com saúde, graças a Deus, 2 braços, 2 pernas, podia estar fazendo uma coisa lícita. Podia estar lavando um carro, podia estar vendendo uma bala. Mas não. Tá roubando os outros. A promotora interrompe a juíza e nesse momento Luciana diz que o jovem está expondo seu pai a um vexame, além de ser uma situação extremamente desnecessária. Chega a ser muito triste. Pergunta ao jovem se seu pai merece isso, e o mesmo afirma que não. Mas se ele não merece isso, por que esse réu está aí? Por que cometeu o crime? A influência de más pessoas em sua vida pode ter mais poder do que você imagina. É a cara do seu pai. É a situação de vexame que você faz o teu pai passar. Merece? Teu pai merece isso? Não. Mas você fez isso com esse tal de Alex, que não é companhia pra você, que não serve pra você andar. Nesse momento, o advogado de defesa aproveita para solicitar uma liberdade assistida provisória para o réu, para que ele responda seu processo em liberdade. Uma piada. Ele tem família, que a participação de uma menor importância, eu iria requerer a liberdade assistida provisória dele. Luciana se enfurece e diz que antes de tomar qualquer decisão, irá escutar a versão da vítima, pois acha um tanto quanto equivocado dar a liberdade provisória sem saber ao certo qual seria o envolvimento do réu no crime. Os argumentos, inclusive da participação de menor importância, isso ainda não foi provado, que a participação dele efetivamente foi de menor importância, nós não ouvimos a vítima, nós não sabemos exatamente qual foi a participação, a atuação dele no evento. Essa é a verdade, por enquanto. E o que eu tenho de concreto aqui é que ele já descumpriu um crião. Então, para descumprir outra medida, eu não vou testar. Repare na tristeza, na expressão desse pai, visivelmente abatido, decepcionado. Como um filho tem coragem de fazer isso com seu próprio pai? De expô-lo a essa situação é verdadeiramente lamentável. Luciana pergunta ao réu quantos anos ele tem e fica surpresa com a resposta, pois o jovem estava há 1 ano de ser julgado como adulto e responder a um processo criminal. A lição de moral da juíza nesse momento tocou o coração de todos. Você tem 17 anos. Mais 1 ano você vai para uma vara criminal comum. Aí o juiz não vai querer saber que você tem família, né? Vai querer saber que você cometeu crime. Cometeu crime, tá aprovado, você vai ganhar uma pena. E é pior, eu posso te garantir que é pior que o padre Severino. O rapaz está completamente sem jeito diante de Luciana. Ele já não consegue mais se defender, nem mesmo rebater o que é dito. Ao jovem basta apenas concordar com ela e rezar para que tenha clemência em sua sentença. Agora o pai do réu pede licença para dizer algumas palavras diante de todos ali presentes. E ele explica uma situação ocorrida antes, onde o adolescente teria fugido de uma instituição. Sou um homem, não sou santo, já fiz muita coisa errada, mas nada que chegasse a esse ponto. Tá entendendo? A única coisa que eu queria dizer é que da outra vez, que a medida dele foi descumprida, foi que tacaram fogo num rapaz lá. Mas a juíza continua implacável em suas palavras, tornando a dizer que o jovem não é nenhum pobre coitado nessa história. Realmente, Luciana não está aliviando nesse caso. E ele saiu. Mas se ele pulou do crião, por que motivo seja, ele tinha que aparecer aqui, se apresentar, justificar. Eu trouxe ele aqui. Ah, mas isso aí não conta, já consta doutora. O pai continua a tentar defender seu filho, porém sem sucesso. A juíza, nesse caso, deixou claro que não vai aliviar para o réu, dizendo que o mesmo teria que ter se apresentado espontaneamente, quando descumpriu a medida que lhe foi imposta. Enquanto isso, a cara do jovem, sem nenhuma defesa, é impagável, apenas concordando com tudo que Luciana diz, sem questionar nem desafiar sua autoridade. Ele deveria ter se apresentado em seguida, porque ele descumpriu a medida, então ele já deve alguma coisa. O que você descumpriu, você está devendo. Tá devendo e vai ter que pagar. O advogado de defesa tenta aliviar a situação, dizendo que o jovem estava em casa estudando. Porém, quando lhe é perguntado se o jovem teria passado de série, o mesmo confirma que não e seria repetente da 4ª série. Luciana fica indignada com o fato dele ter 17 anos e estar na 4ª série. Ele estava estudando? Tava. Que série? Tava. 4ª. Você estudou em 2005 na 4ª série? Sim, senhora.
2006 você passou pra que série? Não passei não. Ah, você não passou. Você tem 17 anos, tá na 4ª série, tá achando que tá fazendo muito. A juíza perde a paciência, então manda o réu se retirar. Não, era pra mim estar mais adiantado. Você tá se unindo com uma companhia e tá roubando os outros. Pode ir, tá dispensado, eu quero ouvir a vítima. E se esse caso te surpreendeu, veja a reação de Luciano em frente a essa jovem que lhe desafiou.